Eu sou Rita de Cássia Pancararu, tenho 56 anos, filha de Maria Berto e de Elias Barbosa, né? Estou na educação indígena há 25 anos e como a educação tem contribuído para a questão da identidade cultural. Primeiro, a nossa educação Pancararu, ela é baseada dentro dos conhecimentos nossos, trazendo para a sala de aula, para a nossa educação, em forma de conteúdos, para que os professores trabalhem. E na primeira unidade, nós temos o tema Corrida do Imbu. Então, dentro desse tema, né, que é da primeira unidade, é feito todo esse trabalho específico e peculiar só de Pancararu, que é a Corrida do Imbu. E nesse tema é abordado, né, a questão do fortalecimento, né, da nossa cultura, trazendo os elementos simbólicos, a qual é só de Pancararu, aonde fortalece, que é a pintura corporal, né, a questão do outro elemento, que é muito importante, o rabo de tatu, que só é de Pancararu. Temos também o cansanção, né, e o croá, que é de grande relevância. Então, tem contribuído bastante, até porque a educação indígena se aprende mesmo na comunidade, é em casa, é no espaço sagrado, é na roça. E a educação escolar indígena, que é a que nós transformamos em conteúdos, ela é fortalecida dentro da sala de aula com nós, indígenas professores, né? Que nós não somos concursados, por isso não somos professores indígenas. E a outra questão, quais são as principais tradições e práticas culturais do povo Pancararu, né? Que nós acreditamos a ser importante e preservar todas, porque todas essas tradições, a nossa cultura, foi deixada pelos nossos ancestrais. E dentro dessa ancestralidade é que fortalece os saberes que eles deixaram e que hoje nós temos uma missão, como professores indígenas, que somos, né, a estar ensinando a nossos estudantes, né, desde a creche até o ensino médio. Então, para nós, é importante preservar todas elas, né, como a Corrida do Imbu, as 3 rodas, né, nós temos também a questão do flechamento do Imbu, né, que é o primeiro círculo da Corrida do Imbu. Então, todas elas é importante que nós devemos preservar, né? E sobre o nosso jovem Pancararu, como eles se conectam, não só os jovens, né? Hoje eu estou velha, mas já fui jovem. Então, nossos jovens, crianças, adultos, nós não chamamos anciões, mas os nossos mais velhos se conectam através do nosso mundo cosmológico, é que nos move, né? Através desse mundo cosmológico, essa ligação muito forte com a Mãe Natureza. Então a gente se conecta através da nossa fé e da nossa credibilidade que nós temos dentro do nosso mundo cosmológico Pancararu. E a outra questão, e o que é que a comunidade, né, faz para manter viva a nossa língua, costume e celebrações tradicionais. Eu não diria celebrações, mas eu digo os nossos adjuntos da nossa ciência, né? Porque as celebrações é mais para não indígena. E nós confraternizamos, né? Porque no momento de alegria, a gente está junto, bebendo o adocicá, o jiroquiá e comendo o nosso pirão. Mas também nos momentos de tristeza, nós estamos juntos também. Junto com a nossa fé, né? E junto com a questão do linguajar que nós temos dos nossos ancestrais. Hoje nós não podemos dizer que temos uma língua que podemos falar fluentemente diante as universidades,
diante os indígenas, mas diante a nós mesmos, a gente sabe. Nossa língua indígena Pancararu, elas estão no dia a dia, nos nossos tuantes, no nosso dialeto, né? E aí que precisa mais ainda ter esse fortalecimento, que ainda não está como deveria estar. Mas cabe a cada professor a estar pesquisando e buscando e fortalecendo o nosso linguajar, que é a nossa língua materna. Né? E a questão também dos desafios, um dos desafios é essa questão, como a nossa língua materna era tupigê, né, que era o geral, e hoje não existe mais. Hoje a gente precisa, esse desafio maior é através das academias, que nem todos os professores linguísticos, eles querem pegar esse desafio. Né? A gente tem exemplo do Sul, que já foi recuperado, os indígenas que falavam o tupi geral, que hoje chama-se o Ingatu, a língua Igatu. Então esse é o maior desafio. Já tenho buscado, eu, Rita, já tenho buscado parceria nas academias e ainda não encontrei, porque é o desafio deles, porque eles precisam de projetos para ser aprovado, que tudo é gasto para eles fazer o estudo. Mas eu entendo que é esse desafio que nós temos. E a questão da identidade, essa valorização, quem tem que valorizar somos nós. Não é através da academia que eu vou fazer uma graduação que eles vão ensinar, não. Somos nós, como Pancararu, que temos que valorizar a nossa identidade étnica, a nossa cultura e a nossa tradição, né? Hoje, na atualidade, por que na atualidade? Porque existiu um passado, o presente, e para a nossa futura geração, nós temos que cada vez mais estar reafirmando de que forma não perder a nossa essência de ser um indígena Pancararu. De que forma? Primeiro, eu tenho que saber a história do meu povo. Segundo, eu tenho que saber da minha tradição. Não saber, mas vivenciar, praticar. E, como professor, eu estou ensinando na sala de aula a meus estudantes. Né? E sobre a educação, como a escola tem colaborado para a valorização da cultura Pancararu? Isso é uma continuidade da primeira pergunta, né? Como tem colaborado a valorização? Como eu disse, através dessas entrevistas com os mais velhos, através dos conteúdos trabalhados específicos dentro de cada unidade, porque esse é um dever nosso como educador, não só como educador, mas a gente vai bem mais além de ser intermediador, né, desse ensino-aprendizado, porque melhor do que nós, só nós para ensinar o que é nosso como povo Pancararu. Então, essa valorização da nossa cultura, cada dia mais ela tem que estar fortalecendo dentro da sala de aula, por obrigação. Até porque foi muitos anos de luta para a gente conseguir ter a nossa educação específica, diferenciada, intercultural e bilíngue, né? Então, por isso que entra a questão da língua materna. E a outra questão, a iniciativa do projeto específico na escola voltada à educação ambiental e cultural. Então, quando eu falo da minha tradição, da nossa tradição Pancararu, eu não posso deixar de falar do meio ambiente, porque o meio ambiente está, né, interlaçado no nosso bioma. Por quê? No nosso bioma que nós encontramos a nossa diversidade de ervas medicinais, né? Tem os animais sagrados que faz parte da nossa tradição. Então eu não posso desconectar uma coisa da outra, da cultura e nem do meio ambiente, porque nós temos que cuidar, zelar, preservar as espécies de animais, as espécies das plantas medicinais, das ervas medicinais e, acima de tudo, as nossas fontes. Então, a gente tem que estar
nessa questão de estar cada vez mais trabalhando com nossos jovens. Como era antigamente, quais eram as fontes que existiam, qual é hoje que não tem mais e quais são as que estão sobrevivendo. O que é que nós devemos fazer? Reflorestar, plantar as plantas nativas ao redor dessas fontes para que não seque, porque todo mundo só quer desfrutar, mas cuidar é pouco. Então a nossa educação específica ela veio para isso, para que a gente possa cuidar dos nossos alunos, educar nossos alunos, para eles serem educados a cuidar do meio ambiente, aonde nós sobrevivemos. Porque se nós não preservar nossa mata, a gente não vai sobreviver por muitos tempos. Então essa iniciativa tem que partir de dentro das escolas. Não só um projeto para trabalhar em pequeno prazo, médio prazo não, mas sim longo prazo, né? Não só trabalhar um mês e acabou, não. A gente tem que trabalhar fazendo essa iniciativa com nossos alunos diariamente, trazendo, né, outro contexto histórico, mas que não fuja da nossa realidade. Mas isso tem que acontecer, e já tem acontecido dentro das nossas escolas, projeto desse jeito. Agora o que precisa é alavancar mais ainda essas iniciativas dentro de todas as escolas, e que seja todos os professores. Não adianta um professor só trabalhar se a escola não trabalhar no geral. Eu digo que teve muitas ações notáveis. Por exemplo, teve muito deles, vou dizer na questão de resultados. A questão do reflorestamento de um projeto dos alunos da Carlos Estevam, a questão da cana brava. O embuzeiro, também a questão não só do embuzeiro, mas a gente precisa fazer mais ainda. E que deu resultado. Não deu para todas as mudas que foram plantadas, não deu para sobreviver, mas a maioria sobreviveu. A outra questão também dos projetos, a questão do fortalecimento do trabalho com barro, com argila. Muito notório isso, né? E também, esse ano, foi uma da iniciativa, e o que eu pretendo dar continuidade, foi a questão do trabalhar com o CROAR nas escolas, né? Hoje não está 17 nesse nível, mas foi um trabalho notório que eu fiz com os professores de cultura e arte indígena, levando para cada escola para que eles plantassem o pé de croá perto da escola, para que os alunos, não 100% de uma vez só, mas que eles tivessem o conhecimento, os próprios professores, que eram pé de croá. E a confecção das saias, para que cada escola tenha dentro da sua própria escola. Então, são resultados muito preciosos e valiosos esses trabalhos. A gente pensa que é pouco, mas não é, dentro do trabalho com os alunos, porque o barro, a gente tem que explicar aos nossos alunos. Nós temos o barro branco, que é a pintura corporal exclusivo só de Pancararu, ele é singular, mas também tem o barro que faz os acessórios, o tacho, o prato, a panela, o campeão, esses elementos que eles estão dentro da nossa cultura e dentro da nossa tradição, que são usados no dia a dia. E tem outras ações, por exemplo, a história das Três Marias. Então, eu vi resultado. Resultado no sentido de que é vivenciando e praticando que a gente se aprende mais rápido e melhor, de uma forma dinâmica, né? A prova está que não foram 100% da caminhada para Tapera, mas foi uma experiência única. Eu sei que quem foi um momento ímpar, que nunca vai esquecer. Primeiro, de você estar íntegro, participando da sua tradição, vivenciando a história, né? E ir até o espaço sagrado que você não conhecia,
através de quê? De uma caminhada, né? Uma caminhada, vou dizer assim, uma caminhada do conhecimento. Para quem, o professor que realmente ele trabalhou e se entregou, ele trabalhou nessa expectativa da caminhada do conhecimento da história das Três Marias. E em cima de tudo isso foi trabalhada essa diversidade. O meio ambiente lá, para quem prestou atenção, a trabalhar a questão da caatinga, das plantas, tinha mudas, né? Foi trabalhada a questão do barro, que nem a Carla Estevo colocou muito bem, Leide e Vilma como protagonista da própria história da Roceira, né? As meninas do Espinheiro, a Cabral trabalhou muito bem a questão do cipó, que o cipó também ele é do nosso meio ambiente, ele é da nossa tradição, que é um dos elementos carro-chefe da nossa tradição da corrida do Imbu. É o cipó. Então, o cipó que nos orienta. O cipó que traz essa ciência, né, para que nós, Pancararu, possa se orientar no tempo, se o tempo vai ser ruim, o ano, na verdade, vai ser ruim ou vai ser bom, de quê? De lavoura, se vai ter muita... mesmo com as mudanças climáticas, a gente ainda continua com essa ciência, né, do tempo ser bom de plantio, de feijão, de milho, de abóbora e do que a gente plantar. Então, foi uma das ações recentes que eu vi visível que funcionou, né? Então, a gente que somos educadores, a gente tem que sempre estar buscando esses desafios. A gente não pode ficar no incomodismo, porque o incomodismo não leva ninguém a chegar a lugar nenhum. Mas os desafios, sim, que eles estão aí é para ser enfrentado. E nós que temos que vencer esses desafios, buscando mecanismo, né? Um mecanismo dentro do nosso contexto histórico, e nós nunca podemos perder a nossa essência de ser um Pancararu, né? E muito menos descaracterizar a nossa valorização da nossa cultura e da nossa tradição como povo originário que somos Pancararu. Então, a mensagem que eu deixo final é essa, que a cada dia nós possamos, como educadores, não só educar, mas cuidar. Que a partir do momento que a gente cuida, a gente se preocupa com o ensino e aprendizado dos nossos curumins, dos nossos adedoados, dos nossos adedoim. E a partir desse momento que a gente se preocupa, a gente vai bem mais além do que a gente espera, que é esse ensino e aprendizado de qualidade, com eficiência e com sabedoria. Sabedoria não só acadêmica, mas a sabedoria divina, a sabedoria da ciência que nos orienta, tanto na sala de aula como no nosso mundo que nós vivemos, né? Dentro dessa cosmologia Pancararu que nos move a nossa fé. E é por isso que hoje a nossa cultura, ela é viva, ela é forte. Então, Pancararu, a nossa cultura, ela é viva, ela é forte. Todo canto que nós chegamos, a gente se identifica. Pode estar o mundo todo. Chegou Pancararu, todo mundo sabe que é Pancararu. Então, isso é arrepiante, porque para mim ser uma Pancararu, eu tenho que ser... Não é só ser uma Pancararu para fumar o campeão, mas para sentir a Mãe Natureza, para sentir esse mundo encantado. Então, nós temos, né? E nós ainda pecamos como educadores e está trabalhando a pedagogia do encantamento que Pancararu tem. A gente precisa desenvolver e, para mim, é mais um desafio. E desafio eu gosto de trabalhar. Então, é mais um projeto de vida meu, de trabalhar esses encantamentos de Pancararu. Encantamento da festa do Imbu. Encantamento do próprio imbuzeiro. Se não fosse imbuzeiro, não tinha a nossa corrida do Imbu. O encantamento dos pássaros. A beleza, a leveza que ele nos traz, né, dentro da nossa tradição. Né? O encantamento das nossas serras. Todas elas têm nome e têm dono. Né? O encantamento das nossas paisagens. Então, a gente precisa trabalhar essas pedagogias dos encantamentos que tem em Pancararu. E muito obrigada.